Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No prestigioso centro de Moscou, onde as avenidas brilham com vidro mármore e discretas luzes de neon, nas alturas do Arbat, este bairro tão antigo quanto arrogante, fica um dos restaurantes mais cobiçados da capital russa, Volna Deor. O edifício, uma antiga mansão neobarroca reformada com absoluto requinte, ostenta uma fachada de granito polido, colunas com capitéis dourados e janelas altas que revelam silhuetas elegantes por trás de cortinas de veludo. O nome do restaurante brilha em letras simples gravadas no metal enegrecido de uma placa retroiluminada. No interior, tudo é um luxo suntuoso, pisos de carvalho escuro, paredes adornadas com telas impressionistas russas, iluminação suave de lustres de cristal tchecos e um ambiente musical proporcionado por um trio de violinistas tocando peças de Rachmaninoff. Naquela noite, como todas as sextas-feiras às 20 horas em ponto, Viktor Alexandrovich Morozov entra pelas portas. Sua chegada é uma coreografia bem ensaiada. Um casaco de cachemir preto escolhido pelo maitre, 2 guarda-costas discretamente vestidos que se afastam, mas nunca estão longe, e uma saudação silenciosa aos frequentadores que se curvam levemente ao vê-lo. Viktor se instala à sobremesa, um canto isolado, perto da grande janela saliente com vista para o rio Moscou congelado. Aos 58 anos, ele é um dos homens mais poderosos do país, e isso transparece em sua respiração. Seu rosto, uma máscara severa, traz as marcas de uma vida dedicada à conquista e ao domínio. Testa larga, olhos penetrantes de um cinza metálico, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, lábios finos e imóveis. Esse oligarca do petróleo, agora um adepto experiente das telecomunicações, ele possui tudo: jornais, hotéis de luxo, portos do Mar Negro, influência sobre membros do parlamento e ações em consórcios que valem bilhões. Ele é respeitado. Ele é temido. E às vezes, em círculos que não frequenta mais, ele é odiado. Mas acima de tudo, ele está sozinho. Ele examina a sala. Não com curiosidade, mas com o distanciamento altivo de quem sabe que não é mais tocável. Seu olhar desliza sobre as jovens esposas de bilionários, os empresários de gravatas finas e relógios suíços, os artistas subsidiados que riem alto demais. Seu olhar os julga, classifica e depois os apaga mentalmente, como objetos em uma vitrine empoeirada. Um garçom jovem nervoso, mas treinado com excelência, aproxima-se reverentemente. Boa noite, Sr. Morozov. O chefe preparou seu prato favorito, fígado de veado marinado em vinho preto da Crimeia, servido sobre uma cama de trufas brancas e acompanhado de uma redução de romã e pimenta de Sichuan. Viktor assente, ainda sem dizer uma palavra. Ele abre delicadamente o botão da manga esquerda, dá corda no relógio suíço com a coroa gravada com suas iniciais e tira um pequeno comprimido branco do bolso. Seu antiácido diário. Ele o coloca ao lado do prato. Um gesto mecânico, milimetricamente perfeito, como tudo nele. Ele está prestes a levar o garfo aos lábios quando de repente, uma voz rouca quebra o silêncio aveludado. Não coma isso. O murmúrio silencioso dos violinos sufoca. As conversas congelam como se estivessem congeladas. A sala se vira em uníssono em direção à entrada. Um velho está ali, imóvel, barbudo, o rosto bronzeado pelo vento e pelo cansaço. As bochechas encovadas e o olhar afiado como uma lâmina esquecida no gelo. Ele veste um casaco militar surrado, do qual ainda pingam alguns flocos de neve derretidos. Suas botas estão sujas de neve e lama. Sua aparência contrasta com a elegância gélida do lugar, como uma mancha de tinta em papel de seda. Você me ouviu? Ele repete com a voz trêmula, mas determinada. Não coma isso. Este prato é venenoso. Um tremor percorre a sala. Alguns clientes ficam tensos. Garçons trocam olhares ansiosos. Os 2 guarda-costas de Viktor avançam instantaneamente com as mãos sobre os fones de ouvido, movendo-se rapidamente para interceptar o intruso. Mas Viktor, ainda sentado, levanta apenas um dedo. Deixe-o falar. Há uma autoridade gélida em sua voz, impossível de contestar. Não é todo dia que um mendigo salva minha vida. O velho para 2 passos da mesa. Treme levemente, não de medo, mas de uma tensão interna reprimida. Olha Viktor diretamente nos olhos. Eu vi um homem na cozinha. Um balconista. Ele despejou um pó no prato. Uma substância fina acinzentada. Eu já fui químico. Sei reconhecer veneno, mesmo no escuro. Ele achou que ninguém o veria. Viktor o encara, impassível. Então, vira-se para o gerente do restaurante, que chegou correndo vermelho de pânico. Verifique imediatamente.
E traga-me aquela comida. O diretor, envergonhado, tenta acalmar os ânimos. Senhor Morozov, garanto-lhe que tudo isso é um absurdo. Empregamos apenas pessoal cuidadosamente selecionado. Este homem, este intruso, claramente não está são. Vamos chamar a polícia. Eu não pedi sua opinião. Traga-me o cozinheiro. Agora. O tom de Victor soa como uma ordem militar. Os funcionários obedecem imediatamente. Mas 10 minutos depois, o ajudante de cozinha não foi encontrado em lugar nenhum. Desapareceu. Desaparecido. Victor voltou para casa, mais perturbado do que gostaria de admitir. A elegância gélida de sua vila, perdida nas colinas acima de Rubiloca, não conseguia dissipar o desconforto que o assombrava desde aquela cena no restaurante. Ele já havia sofrido traições, tentativas de intimidação e até assassinatos disfarçados de desastres financeiros. Mas nunca alguém tentou envenená-lo na sua frente em um lugar público, sob os lustres de cristal de Volna d'Or. Ele mandou analisar a placa em um laboratório particular suíço, renomado por sua discrição e precisão. 3 dias depois, o veredito caiu como uma espada. O fígado continha um alcaloide derivado do curare, quimicamente modificado para retardar seus efeitos, tornando-os menos detectáveis. Uma morte aparentemente tranquila, paralisia progressiva, parada respiratória e em seguida silêncio eterno. Victor não dormiu naquela noite. Sentado sozinho em sua biblioteca com uma taça de conhaque intocada na mão, olhava fixamente para a lareira. Quem poderia querer matá-lo? Um concorrente? Um antigo sócio? Um herdeiro impaciente? Ou algo ainda mais antigo? Algo que ele havia esquecido? No dia seguinte, ele mandou chamar o velho, Anatoly Nikolaevich Ivanov, um fantasma no meio de uma cidade de vidro e concreto. O primeiro contato foi estranho. O velho recusou a princípio. Não por medo, mas por desafio. Exigiu que Victor falasse com ele pessoalmente sem mensageiros. Finalmente, após 2 dias de silêncio, Anatoly concordou. Chegou ao portão da vila vestindo o mesmo casaco puído, encharcado de neve, uma bengala de madeira entalhada na mão, o olhar tão aguçado como sempre. Ele entrou sem constrangimento, sem medo, como um homem sem nada a perder, ou, como alguém que já conhecia o lugar. Victor, sozinho em sua ampla sala de estar com móveis italianos, observou-o por um longo tempo. O homem havia envelhecido certamente, mas algo em sua postura, em seu silêncio pesado, despertou uma lembrança distante. Uma sala de anfiteatro, frascos enfileirados, fórmulas no quadro. Por que você me salvou? Victor finalmente perguntou, quebrando o silêncio. O velho olhou para ele, seus olhos claros parecendo sondar sua alma. Porque apesar de tudo, você foi meu aluno, ele murmurou. A palavra aluno afundou como uma lâmina na memória de Victor. Seu aluno? Sim, continuou Anatoly calmamente. Na Universidade Médica de São Petersburgo. Você ainda era Vitya Morozov. Usava camisas surradas, comia no refeitório comunitário. Mas era brilhante, curioso, feroz. E eu era professor de toxicologia. Um arrepio percorreu o pescoço de Victor. Anatoly continuou, sua voz soando como se tivesse emergido de um passado há muito silenciado. Ele contou como havia sido um dos pesquisadores mais eminentes da Rússia, um especialista em neurotoxinas, procurado por laboratórios estatais, cortejado pelo exército. Até o dia em que um investidor ambicioso, jovem e ávido pôs as mãos em seu trabalho. Você queria comprar minha patente Vitya, uma molécula capaz de neutralizar neurotoxinas à base de curare, uma revolução. Eu recusei porque ainda acreditava na ética científica. Então você mudou seus métodos. Você financiou uma investigação contra mim, fabricou provas de roubo, subornou os reitores e assinou os papéis que me levaram à expulsão. Victor empalideceu. Memórias nebulosas voltaram à tona. Sim, houve um professor relutante. Sim, diziam que ele era instável. Mas tudo isso pertencia a outra vida, a outro homem. Perdi tudo, continuou Anatoly. Minha licença, minha reputação. Minha esposa morreu de câncer 2 anos depois. Eu vaguei. Sobrevivi graças à minha memória, ao meu conhecimento. E você? Você construiu seu império farmacêutico na minha molécula. Neurogard, certo? Este medicamento que abriu as portas da Gazprom Med para você. Um longo silêncio se instalou. Victor se levantou e caminhou lentamente até a janela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo estranho e desconhecido, vergonha. E mesmo assim você salvou minha vida, ele finalmente perguntou, com a voz mais rouca do que pretendia. Anatoly deu de ombros. Olhou ao redor para aquela casa imensa, aquelas colunas de mármore sem a menor admiração. Não foi por você, disse ele. Foi por mim.
Recuso-me a deixar um veneno matar novamente em meu nome, mesmo que indiretamente. Vi aquele garoto despejando a substância e o reconheci como um dos meus ex-alunos. Ironicamente, ele também talvez quisesse me imitar. Então agi. Ele se levantou lentamente e pegou seu casaco. A dívida está quitada, Vitya. Não mexa comigo. Antes de passar pela porta, ele acrescentou com uma voz quase suave. Mas se você realmente quer entender por que eles queriam te matar, olhe além dos seus inimigos. Olhe para aqueles que te imitam. Aqueles que você treinou sem saber. Então ele desapareceu na noite de Moscou, como uma sombra retornando para resgatar a memória de falhas passadas. Naquela noite, Victor não dorme. Ele vagueia pelos corredores de sua vila silenciosa, com as paredes cobertas de pinturas contemporâneas. Troféus e certificados emoldurados que brilham na escuridão como testemunhas silenciosas de seus sucessos, e agora de seus defeitos. Ele se tranca em seu escritório, um lugar que não visita há anos, delegando tudo aos seus assessores. Abre os cofres, vasculha arquivos antigos e revira a poeira de um passado que pensava estar selado para sempre. Seu coração bate lentamente, mas cada batida parece carregar o peso de uma década. Ele relê a correspondência jurídica, os primeiros contratos, os laudos periciais, e de repente se depara com um documento. Uma simples folha amarelada, marcada com um selo oficial, o pedido de patente original pelo professor Anatoly Ivanov, assinado por ele, datado e autenticado. Na margem, uma nota manuscrita. Será encerrado sem maiores providências. Conflito de interesses. Procedimento a ser enterrado. É a letra de seu antigo advogado, agora falecido. Victor permanece paralisado. Ele entende. Tudo que Anatoly disse era verdade. Não houve roubo. Nenhuma fraude. Apenas o desejo frio e metódico de fazer um homem desaparecer para roubar sua invenção. Este não é um erro juvenil. É um crime calculado. E este crime tem um nome: ambição que tudo consome o seu próprio. Na manhã seguinte, os jornalistas foram convocados para a sede da Morozov Biotech, uma conferência excepcional. A sala está lotada. Ninguém sabe o que o bilionário vai anunciar, mas os rumores são abundantes. Victor entra sozinho, sem assessor de imprensa, sem um traje ostentoso. Vestido com simplicidade, as feições tensas, mas o olhar límpido. Ele se aproxima do púlpito, ajusta o microfone e respira fundo. Senhoras e senhores, hoje não estou falando com vocês como um CEO. Estou falando com vocês como um homem. Um arrepio percorre a sala. Construí parte do meu império com base numa traição. Uma traição silenciosa, mas decisiva. Um bom homem, um cientista brilhante, perdeu tudo por causa das minhas decisões. O professor Anatoly Ivanov é o verdadeiro inventor da molécula na qual baseei minhas primeiras patentes. Silêncio mortal. Câmeras disparam. Rostos trocam olhares de descrença. Hoje devolvo todos os direitos desta patente ao seu legítimo criador, e me comprometo a financiar a criação do Instituto Ivanov de Pesquisa Médica, ao qual doarei 50 milhões de rublos este ano. O anúncio é um terremoto. Jornalistas estão agitados. Canais de notícias interrompem seus programas. Acionistas em pânico. Mas Victor está calmo. Pela primeira vez em anos, ele não tem nada para vender. Ele tem algo para consertar. Uma semana depois, Victor convida Anatoly para jantar. Não para um restaurante com estrela Michelin, nem para uma sala de jantar privativa e cara. Apenas um pequeno café de bairro com toalhas de mesa de plástico e o aroma de borscht quente e pão de centeio pairando no ar. Eles se sentam frente a frente, duas gerações, dois homens que eram completamente opostos e que foram unidos por veneno. A garçonete serve uma tigela fumegante e uma vodka caseira. Você sabe. Começa Anatoly mexendo a colher, o veneno que eu vi, eu sabia. Ele olha para Victor. Era uma assinatura. Um composto modificado que vi apenas uma vez, há muito tempo. Alguém que me odeia mais do que a você. Alguém que queria me lembrar do que eu havia perdido. Victor pressiona a mão no vidro fosco. Você acha que ele vai voltar? Anatoly sorriu sem alegria. O veneno é paciente. Só ataca uma vez. Deixa sua marca. Testa as consciências. Aquele que queria nos separar hoje nos vê jantando juntos. Ele perdeu. Um silêncio. Então Victor levanta seu copo. Então vamos brindar, desta vez da verdade. Mas Anatoly, com um gesto calmo, o corrige. Não, Vitya. A redenção. Eles bebem. E desta vez, a vodka não tem gosto de poder, mas sim de um começo. Anos depois, o Instituto Ivanov de Pesquisa Médica, localizado em Kazan, está se tornando um dos centros de excelência de toda a Europa Oriental. Um prédio simples e iluminado, com laboratórios abertos a jovens pesquisadores de todas as esferas da vida.
Anatoly volta a lecionar lá, sem pretensão de fama, mas com a mesma paixão de antes. No rés do chão, num corredor discreto, uma placa gravada chama por vezes a atenção para aquele que viu o veneno, mas decidiu estender a mão. E mais abaixo, em letras menores, quase apagadas: doado por Viktor Morozov, ex-aluno.